Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou Marcelo Fonseca, host do podcast, e hoje temos um convidado especial dando sequência à nossa série Consciência Negra, alguém de uma bagagem profissional e pessoal muito rica que vai ajudar a gente a refletir sobre perspectivas diferentes, sobre temas importantes e necessários, não só sobre correlacionados à consciência negra, mas também sobre carreira, sobre profissional, sobre paternidade, família, enfim, você vai gostar bastante dessa conversa. Moisés, obrigado, meu caro, pela disponibilidade, estou muito Prazer. feliz aí em poder te conhecer. Foi uma indicação de um amigo em comum. Aham. Obrigado aí ao Edu, que vai assistir com certeza a fazer essa ponte, essa conexão. Conta pra gente, Moisés, se apresenta aí da forma que você achar melhor. Quem que é o Moisés? Muito obrigado, primeiramente. Marcelo está aqui, é um prazer. É, não só pelo convite do Edu, mas quando eu vi o seu podcast, quando eu tive a oportunidade de entrar e assistir alguns episódios, eu fiquei fascinado com alguns conteúdos que eu vi lá. E então é um prazer estar aqui. Falar de mim, cara, falar é fácil. Eu falo que eu sou filho da Dona Rose e do seu José, que já estão lá no andar de cima. E um cara que nasceu em Osasco, aqui na Grande São Paulo, no ano de 74, então façam suas contas aí. Casado com a Cássia, filho do João, do José e da Mariana, os gêmeos, e a Mariana é a caçula. Sou corintiano de nascença, graças a Deus. E, cara, ao longo da minha vida, da minha carreira, como um menino preto, nascido numa região pobre. Meu pai me deu grandes valores e me deu a oportunidade de estudar, né? Então, meu pai falava assim: você tem que estudar e você tem que ter um emprego. Acho que era outra coisa que ele falava, né? Meu pai é metalúrgico de formação, então falava: você tem que fazer Senai, porque se nada der certo, pelo menos você tem um emprego. Então, essa foi as primeiras lições que eu aprendi. E aí fui construindo a minha vida nessa ideia. Eu sou técnico mecânico de formação, Olha só. porque meu pai queria. E depois fui me encantando pela área de administração, começo a trabalhar em qualidade, primeiro na área de produção, como operador de máquinas, depois vou para a área de qualidade e aí encontro o RH, nossa Nossa área em paixão aí, comum, nossa é área em isso aí. comum, e nunca mais saio, cara. E aí é uma vida já há 30 anos trabalhando nas organizações e agora como consultor trabalhando para as organizações. Muito bom. Moisés, quero fazer um gancho com o que conectou a gente se conhecer. O Edu, que é um rapaz que trabalha junto comigo no varejo, ele falou de você por conta do projeto da série Consciência Negra. Eu falei, tem um cara legal, bom de RH, trabalhou comigo no México. Foi lá que vocês trabalharam. Foi lá que a gente se conheceu. Como foi a experiência de você trabalhar fora? Acredito que a sua família deve ter ido junto Sim. num outro país que tem acredito que tem as suas qualidades, tem as suas mazelas também. Como foi para uma família majoritariamente de pessoas pretas Sim. trabalharem e conviverem, porque você não só trabalhava, sua família foi toda para lá, em uma outra cultura? Você sentiu algo mais desafiador que é no Brasil? Foi mais forte? Foi mais brando? Foi igual? Como foi viver fora do Brasil, sendo que a gente tem esse problema mais acentuado ou menos, dependendo do lugar do mundo? Legal, legal. Antes de eu falar da experiência do México, eu queria só conceituar um pouco aqui. Eu sou casado com uma mulher branca, Legal. meus filhos são negros, então todos se declaram negros e têm pele escura. Ahm, e antes do México, eu tive duas outras experiências internacionais. Legal. Então Conta eu pra gente. morei, com 18 anos mais ou menos, eu morei nos Estados Unidos. Eu tenho uma prima que mora lá, e aí fiquei 3 meses morando nos Estados Unidos, na Filadélfia. E a Filadélfia é um estado como a Bahia, assim. 80% das pessoas são negras. E aí, primeiro choque, respondendo a tua pergunta inicial, assim, foi nos Estados Unidos viver realmente essa separação que existe entre negros e brancos, né? Então, para mim era muito chocante
Essa questão, minha prima também é casada com um homem branco lá nos Estados Unidos. Eu vivi situações, por exemplo, no 4 de julho nos Estados Unidos, dentro do carro do meu primo, branco, e eu e minha prima negros, de um cara bater assim no vidro e falar: o que você está fazendo dentro desse carro branco? De branco, né? Que Olha. era uma coisa que eu nunca tinha vivido no Brasil, né? E eu tive bastante medo. Por outro lado, nessa mesma experiência, eu descobri uma broderagem negra nos Estados Unidos que eu acho incrível, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito melhorar no Brasil, que é, eu não sei nem quem é esse negrão que tá passando na rua, e o cara olha e fala, hi bro, e aí irmão, sabe? Tipo, eu acho isso incrível, porque é como se eles tivessem uma conexão um com o outro, que independente de conhecer ou não conhecer, eles são realmente parte de uma comunidade, que é uma coisa que eu não sinto aqui no Brasil, né? Depois eu tive uma experiência na Inglaterra. Eu trabalhava na Unilever, eu fui transferido para a Inglaterra e lá foi uma experiência bem chocante, porque eu morava no Nordeste da Inglaterra, então aquelas pessoas falam, você morou na Inglaterra, morou em Londres. Não, eu morava no Nordeste da Inglaterra, que significa quase que a mesma coisa do nosso Nordeste aqui, distante dos grandes centros, com uma cultura toda peculiar, e eu era o único branco da cidade, assim. O único preto da cidade, assim. É, eu, eu, eu via alguns indianos, mas eu não via gente preta. Então era muito chocante. Não tinha gente preta. Eu era o único preto da fábrica onde eu trabalhava, do prédio onde eu morava, academia que eu malhava. E isso era muito difícil para mim, porque não tinha um racismo declarado, mas tinha uma coisa de falta de pertencimento, sabe? Do tipo, é muito difícil viver nesse lugar, né? Acho que é um pouco do que a gente vive aqui de tokenismo, né? Nas organizações. Porque normalmente você tem lá pessoas pretas em cargos de chefia quase que sozinhas, né? Então é um lugar muito difícil de se viver. E o México foi uma experiência incrível, porque lá os mexicanos, eles têm mexicanos de pele escura, muito descendente de índio, mas eu passava como um americano lá. Então as pessoas chegavam para mim falando inglês. Então sempre me abordavam falando inglês. E eu achava meio estranho no começo, porque eu falei, mas por que me abordam falando inglês, né? Então eu sou alto, não que eu pareça americano, né? Mas assim, acho que ao eles olharem, verem um cara negro, eles falavam, acho que esse cara é americano. E não associavam com o fato de eu ser brasileiro, sabe? E eu fui muito bem tratado no México. Muito bem tratado. Meus filhos estudavam numa escola de, de alto padrão. Também, desculpa, eram os poucos não, os únicos negros da escola. Tinha uma professora negra, que era uma americana, e nunca sofreram racismo. Nunca tiveram um problema. Acho que também por conta da escola, a escola era uma escola de expatriados, né? Então tinha gente do Chile, do mundo inteiro. Então eles promoviam essas conversas sobre culturas de diferentes países de uma forma mais equilibrada. E, de novo, nunca sofri racismo no México. É, foi um país muito que eu adorei viver. Fui muito bem tratado. Tinha só essa questão de, às vezes, eles confundirem com americano e querem falar inglês comigo. Mas acho que essa foi uma experiência bacana. E do que você citou da experiência nesses países, experiências internacionais, Moisés, qual que é a relação que você faz com o Brasil? Em qual lugar está o Brasil no seu lugar de experiência em Aham. relação ao que você viveu nesses lugares? Tá equiparado? A gente precisa evoluir muito para chegar numa experiência como você teve no México, junto com a sua família? Foi similar à Inglaterra, por exemplo? Como foi? Essa é uma boa pergunta. Eu vou falar de uma coisa que talvez seja de um lugar comum, e às vezes as pessoas falam, mas a gente sempre se compara com os Estados Unidos. Mas eu tive a experiência de morar lá, né? E voltar lá várias vezes e tal. Me impressiona muito o fato de os Estados Unidos ter
um percentual de pessoas pretas tão pequena, acho que é menos de 30% da Em relação a população, toda a população. em relação a sim. toda a população, e ter tanto gente, produzir um presidente negro, né? E a gente vê tanta gente preta em cargos de alto escalão. Isso não precisa melhorar. Esse é um tema que me pega muito, né? Como eu estava falando no começo da história. Eu comecei trabalhando como operador de máquinas e cheguei a posições de diretor, VP. Mas quantos mais tem aí, né? A gente precisa melhorar isso. A gente precisa sair desse lugar de que tem muita gente preta na base, tem muita gente preta na média liderança. A gente tem que fazer uma mudança e dar oportunidade para que as pessoas possam realmente crescer. E aí, para mim, tem dois fatores, Marcelo. Tem um fator que é estrutural, que a gente sabe, mas tem um fator também que é gana do nosso povo. De falar, eu quero, eu vou fazer. O que eu tenho feito agora é incentivado muitas pessoas a dizer, cara, não sonha só em ser coordenador, em ser gerente. Sonha em ser diretor. Sonha em ser presidente, CEO de empresa, sabe? Abrir tua própria empresa. É para esse lugar que eu acho que a gente precisa ver. Quando eu estava na Unilever ainda, eu lembro que eu tinha uma diretora americana, negra, e quando ela chegou no Brasil, eu já era gerente, ela chegou e perguntou para mim, não foi na Unilever, foi na Mondelez. Ela chegou para mim e falou, mas onde estão os pretos na empresa? Eu falei, eu só vi você. Ela falou, não são 50% de pessoas aqui? Ela, tá, Olha tá. a associação de quem é Ela de fez, fora. ela fez essa Porque associação. se tem mais de 50%, porque devia ter metade na alta liderança, no Sim, conselho. sim, né? E aí eu não sabia o que responder para ela. Eu não sabia. Eu tinha algumas coisas que eu achava que eram as causas, né? Por exemplo, eu tenho 50 anos e sou o terceiro da minha família a fazer faculdade, né? Então, naquela época, eu tô falando dos anos final dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha um tema que era educacional mesmo, né? Nem todo mundo tinha acesso e conseguia fazer faculdade. Hoje em dia, isso não é mais verdade. Isso não é mais verdade. Cara, todo mundo consegue, muita gente consegue, né? As leis de cotas estão aí. Então, por que a gente não consegue melhorar esses números, né? Eu olho muito, sempre fui diretor de recursos humanos em várias empresas grandes. E eu olho para trás, eu falo, cara, o que mudou nessa história? Então, eu acho que o que eu vejo nesses países, e para mim o grande exemplo é os Estados Unidos, é fazer coisas, Marcelo, com a intenção de mudar essa realidade. A gente tem que fazer coisas de forma intencional para que essa realidade mude. Muito legal. E você deu o exemplo bom da, como você citou mesmo, da broderagem dos negros dos Estados Unidos, mas vale ressaltar para o nosso público aqui que você trouxe um exemplo claro de baterem no vidro do carro e falar o que você está fazendo no carro de branco. Total. Então, você ter uma parcela ou ter tido a oportunidade de estar num local específico do país mais parceiro da comunidade negra local, não quer dizer que esse país não tenha mazelas. Então, tem muitas. Tem muitas como Tem qualquer muitas. outra, então é importante reforçar esse ponto, Moisés. E só Quando- não perde sua Fica à linha, vontade. não perde sua linha, mas só nisso que você está citando é outra coisa importante também, que é, eu falo dessa questão da broderagem como algo positivo, mas uma das coisas que eu acho super negativo lá é a separação, né? É o fato de você ter um casamento interracial como o meu e você ser julgado, né? Você ter guetos ainda hoje lá, né? De pretos e guetos de branco, né? Então, isso é uma coisa que aqui a gente tem um pouco mais, tá um pouco mais, vamos dizer, não digo evoluído, mas permeado, né? A gente consegue conviver melhor com essas classes. Perfeito. E você trouxe um ponto que tá na minha cabeça para te perguntar, Moisés. Como é que foi esses lugares que você transitou na sua trajetória, fomentado pela seu profissional, acredito? Aham. E os que você, ao retomar para o Brasil hoje, transita por ter um casamento interracial. O que você sente das pessoas? Eu tenho meu palpite do lado das pessoas brancas, eu acredito que não deve ver com tanto problema. Aham. E como que você vê a interpretação da comunidade negra, vamos dizer assim, sobre isso? Você sente julgamento? Você sente um olhar diferente ou as pessoas aceitam bem?
Essa é uma bela pergunta. Porque eu tô nesse lugar também. A minha namorada, que a gente estamos juntos há uma década, ela é uma pessoa branca. É. Assim, Marcela, essa é uma pergunta bem delicada e complexa, Sim. né? O que eu tenho para te dizer, primeiramente, é assim, antes de conhecer minha esposa, eu namorei mulheres pretas, namorei mulheres brancas e me apaixonei pela minha esposa. Então, eu tô com a minha esposa ano que vem, a gente faz 30 anos. Uma vida. Uma vida, né? Uma vida. E assim, eu digo que primeiro que a gente não manda no coração. Assim, não é algo intencional, sabe? Falar, ai, não, eu quero ficar com uma pessoa branca, quero ficar. Acho que a gente é o coração. Por muito tempo, eu vivi nessa dúvida do tipo, será que eu fiz a escolha certa? Será que. E fui muito julgado em alguns momentos pela comunidade, pela própria família. No começo, meu pai não gostava muito da ideia de eu namorar a minha esposa. Porque eu tinha vindo de um namoro com a mulher negra. E meu pai não gostava muito da ideia. E depois meu pai simplesmente se apaixonou por minha esposa. Eles são do mesmo dia de aniversário. Olha. Ele amava minha esposa. Os dois se davam super bem. Então, veja, eu tive questionamentos dentro do seio da minha família. Hoje, eu tô super resolvido em relação a isso, sabe? Eu não julgo. Eu não acho que essa história da palmitagem ou de alguma coisa nesse sentido é algo relevante para mim, sabe? Eu crio meus filhos assim. Vocês podem apaixonar por pessoas negras, vocês podem se apaixonar por pessoas brancas, ruivas. Não importa, cara, sabe? Não importa. Eu tenho isso muito bem resolvido em mim hoje. E nos meios que eu circulo, isso não é um problema. Isso não é um problema. Minha esposa ama samba. Aliás, ela samba melhor do que minha ex-namorada sambava. Você que influenciou, ela já gostava? Não, ela que me ensinou a sambar, cara. É mesmo? Olha só, e também Olha. tem isso, né? Falando rapidamente, assim, eu fui criado dentro de uma escola, dentro de uma religião, que eu não frequentava muito esses ambientes. E quando eu conheço minha esposa, a gente começa a ir pro samba, a gente começa a conhecer mais cultura negra. Ela sendo branca. E ela sabia sambar, ela sabia dançar dois, ela me ensinou a dançar dois. E eu aprendi muito com ela, cara. Então veja como não é uma condição, né? Eu falo que tem gente preta como eu. Não é um pré-requisito. Não é um pré-requisito, né? Que não sabe sambar. Tem gente. Eu não sabia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, acho que para mim essa discussão tá muito no lugar do amor e não tá no lugar da militância, na minha forma de ver. Bom ponto de vista. E Moisés, você falou que você trouxe que na sua trajetória você foi para outros países, chegou a vice-presidente na área de recursos humanos. É um lugar que não é comum para semelhantes nossos. Uhum. Ao que, além da sua dedicação, do seu empenho, das oportunidades que surgiram, ao que você atribui isso? Porque teve lá a grande mão incentivo do seu pai falando do estudo, mesmo que você não seguiu nessa área, mas foi o primeiro degrau. Uhum. Da questão de buscar conhecimento, de atuar, da importância de se aperfeiçoar. Qual que é o papel que a educação teve nisso e ao que outras coisas mais você atribui a ter a oportunidade de chegar num local que não é comum para semelhantes nossos? Infelizmente. É muito legal a tua pergunta, Marcelo, e eu vou responder ela da seguinte forma. Eu acho que, primeiro, tem um componente lá na minha formação que é de saber viver na diversidade, sabe? Eu não tenho um histórico de negro pobre que passou fome, mas a gente tinha recurso limitado. Meu pai era metalúrgico, era aquela história do compro tênis por ano, compro uma calça por ano, né? Tipo, só consegue a blusa da Adidas se a tia der, sabe? Então tinha aquela coisa. Essa diversidade que eu chamo me fez um moleque safo, sabe? Eu customizava minhas próprias roupas. Eu sou da época da NBA do Michael Jordan. Quando o Michael Jordan lança o tênis preto, eu pintava meus tênis, sabe? Tipo,
eu tô falando disso lá para te explicar, para te dar a resposta daquilo que você perguntou. Então eu comecei, acho que muito cedo, a perceber ambientes que não eram tão favoráveis para mim, mas criando armas de como sair dele. Então, outro exemplo, eu jogava basquete. Eu jogava basquete, eu nasci em Osasco, mas cresci em Piracicaba, no interior de São Paulo. Meus pais são piracicabanos. Eu jogava basquete no clube mais rico da cidade. E aí, eu era o único negro ali, o mais pobre ali. E só que no meu bairro, meu pai tinha trabalhado aqui e construído uma casa em Piracicaba, uma bela casa com piscina, que era o sonho dele. Então eu era o mais pobre no clube mais rico e o mais rico no bairro pobre. Todo mundo queria ir para minha casa. Todo mundo queria nadar na minha piscina. Então essas adversidades e essa coisa de ser meio diferente foi formando um cara diferente. Primeiro tema. E aí eu começo a me apaixonar pela liderança muito cedo. Eu fui armador do time de basquete, eu fui orador da minha turma de faculdade, eu servi o exército, então eu fui comandante de pelotão. E a liderança nunca foi um lugar para mim de medo. Era um lugar de prazer. Então sabe essa coisa, eu tenho medo de falar em público. Não, dá que eu falo. Eu era o atirado, eu tinha essa coisa da coragem. Então o primeiro elemento para mim que eu trago da sua resposta é coragem. Eu sempre tive coragem de fazer as coisas. Eu mudei 5 vezes de empresa ao longo da minha carreira. Porque na primeira eu tinha um sonho de ser coordenador. E aí cheguei a coordenador e aí me estacionei, não chegava. E aí eu falei, dá para ser gerente, hein? Só que não vinha naquela empresa. Quando eu fiz assim, a Unilever me chamou para ser gerente na Unilever. Vou crescendo, gerente júnior, pleno, sênior. E chegou um momento que eu falei, dá para ser diretor. E eu já estava, acho que, na Mondelez. E aí a Kimberly me chama para ser diretor associado. Vou para ser diretor associado. Eu olho e falo, puxa, mas dá para ser RH do país. Aí vem a Novo Nordisk que me dá a oportunidade de ser o número 1 de RH do país. E eu falei, puta, dá para trabalhar na América Latina. Dá para cuidar de mais países. Vambora. Mas veja, e aqui não é uma escolha, não é uma receita, tá? Você não precisa mudar de empresa para crescer. Tem gente que cresce na mesma empresa, não é? A minha carreira mostrou, e essa coragem, essa vontade de crescer, fez com que eu tivesse que mudar ao longo do tempo e mudar a estratégia, perceber como é que o ambiente estava desenhado e dar um pulo. Quase que todas as vezes que eu saí de uma empresa para outra, eu saí promovido. Então, coragem, liderança, e eu vou te dizer o terceiro, que para mim é fundamental. E aí eu começo a aprender isso lá com 10 anos com a minha avó. Autoestima. Autoestima, pra gente preta, pra nós, é tudo na vida. E eu falo porque a minha avó falava assim, você é lindo. Nego, que sorriso lindo que você tem, que maravilhoso que você é. E eu falo que eu acreditava. Velho, mas de alguma forma, a Dona Maria foi moldando um cara que tinha uma autoestima muito boa. Então, sabe, às vezes as pessoas me perguntam, já sofreu racismo? Claro que eu já sofri racismo. Mas às vezes ele pinta aqui, eu faço assim, ó. Porque tem muito mais a ver com o outro do que comigo. E essa coragem de querer seguir, de querer ir em frente, de fazer a coisa diferente é que faz com que você consiga crescer. Ou pelo menos fez com que eu conseguisse crescer. Então esses para mim são elementos fundamentais. E você tocou no tema da educação, né? Eu sempre fui um aluno muito bem aplicado. Eu acho que dentro das organizações eu aprendi muito. Eu não sou o cara... A gente estava conversando um pouco aqui no offline, você estava falando, né? Eu gosto dos estudos, eu gosto de estudar esse aquele assunto. Eu não sou um cara muito estudioso de livro, mas eu sou um cara da experiência. Sabe? Eu sou um cara que preciso viver a experiência. Eu quero ver. Eu quero fazer. Eu já saltei de asa delta lá do Rio de Janeiro.
Meu pai, por muito tempo, falava que eu não podia ter moto. Hoje eu tenho duas, sabe? Para andar, para ter essa experiência, para viver o que tem que viver. Então, as próprias oportunidades que eu tive para viver fora. Eu fui morar no México no meio da pandemia. Eu nunca tinha pisado no México. Eu nunca tinha pisado na cidade do México. Você tem noção disso? Eu passei no processo e sentei com a minha família. Primeiro fui com a minha esposa buscar casa, e sentei com a minha família inteira no México, no meio da pandemia. Isso é coragem ou não é coragem? Eu estava em Curitiba, na Mondelez, a gente comprou uma casa, que era nosso sonho, terminamos de construir a casa, sabe aquela coisa? Vamos colocar o lustre maravilhoso, vamos colocar isso, tudo sonho, todos os detalhes. Deu 8 meses, a Kraft compra a Cadbury Adams e fala, vou mudar para São Paulo, tem uma oportunidade de você ir para São Paulo. Eu falei, vamos agora. Nesse episódio, quase que a minha esposa larga de mim. Mas essa coragem de ir em frente, de seguir, cara, eu acho fundamental para que a gente consiga. E é isso que eu tenho tentado impulsar hoje em dia. Falar nas minhas redes sociais, falar nas oportunidades que eu tenho nos meus workshops, com as empresas, e falar como é que a gente muda essa realidade? Como é que a gente vai em frente, impulsionando... o que eu quero dizer no final do dia, Marcelo, assim, não é só o conhecimento, é a competência, é a atitude. Eu quero liderar, eu quero falar, eu vou em frente, não tenho medo. Se não tenha, se errar a gente aprende, né? Não se errar a gente falhou, né? Então acho que essas são características que eu acredito que vai proporcionar um bom desenvolvimento. Perfeito, pessoal. Moisés. E você trouxe um ponto que eu adorei, que é a questão de por que a gente sonha pouco, falando em comunidade, em grupo, que está relacionado com questões estruturais, coisas que não permitem que a gente avance e ascenda socialmente, financeiramente, no mundo corporativo. Mas tem um ponto e uma vivência minha que eu quero compartilhar com você. Eu, depois dos 30, vou fazer 38 mês que vem. Depois dos 30, eu comecei a refletir uma série de coisas. Então, o Mano Brown diz numa fala dele em um podcast que ele diz que até os 30 a gente é incendiário, depois dos 30 a gente vira bombeiro. Que é no sentido que a gente passa a repensar algumas coisas. A própria bagagem de vida não é com todo mundo, mas via de regra a gente repensa algumas coisas, passa a refletir mais. Legal. Eu comecei a olhar o porquê de algumas escolhas na carreira, porquê de algumas escolhas na vida, e eu comecei a pensar... Por que não ter esse sabor, esse querer do lugar da liderança? Sim. Por que não querer? Não era o porquê que eu pretendo ter tudo isso, porquê que eu sonho. Na verdade, é por sonho ser pequeno mesmo. E falo com muita tranquilidade isso. Quando eu faço um exercício e olho para minha trajetória, as pessoas ao meu redor, começam a surgir algumas explicações. E o que a gente passa, ou ele reafirma, nos ajuda a seguir o mesmo caminho, ou passa a incomodar a gente, no sentido de colocar a gente num lugar de tentar ressignificar e ter um caminho diferente. Tem essas duas possibilidades. E eu não via no meu redor exemplos de liderança fora de dentro de casa. Eu via lideranças muito boas dentro dos seus lares. Sim. Isso eu não tive falta. Mas liderança no mundo do trabalho, muitas tarefas operacionais, em vários lugares da família. E isso contribuiu para eu não vislumbrar lugares maiores. Entendi. Quando que eu começo a vislumbrar lugares maiores, a querer mudar de empresa para uma ascensão profissional, como já aconteceu mais de uma vez, para acreditar que por que eu não posso sentar numa cadeira de liderança acreditando que aquele lugar tem um impacto muito grande na vida das pessoas e vai muito além da cadeira e da mesa do trabalho. Quando eu começo a ter contato com muitas pessoas despreparadas no meu caminho, aí eu começo a questionar, eu falo, ao invés de reclamar porque eu tenho pessoas despreparadas encontro elas no meu caminho e deveria ser assim, deveria ser assado, por que ao invés de estar no lugar de reclamar ou de desejar que deveria ser assim, por que eu não faço parte desse lugar? E quando eu começo a olhar e me questionar ao fazer parte desse lugar,
eu começo a olhar para alguns lugares que eu não olhava antes. Não é Uhum. nem de não conseguir chegar nesse lugar, Moisés, é nem sequer olhar. Olhar, pensar, considerar, né? Exatamente, de nem considerar esses lugares. É. Aí vem, começa a empreender com podcast, começa a pôr a cara fazendo vídeos falando do seu entendimento sobre livros, sobre literatura, tá no lugar de eu acredito na educação e no aprendizado, então eu vou compartilhar e buscar influenciar mais pessoas, aí começa a abrir. O poder da influência e do ambiente, ele é muito forte, né, Muito Moisés? forte. Muito. E como que a gente consegue trazer mais pessoas, e acredito que o seu trabalho e a sua atuação, e boa parte do que você trouxe responde isso, como que a gente consegue influenciar positivamente pessoas que estão num lugar que infelizmente não consegue vê-las e enxergar? Elas estão olhando para o mesmo lugar, talvez, que a gente, mas não conseguem enxergar porque falta autoestima, falta coragem, porque quando você me fala da sua avó, não é, sobre Sim. a autoestima, isso me dá uma sensação muito boa, Moisés. E me coloca no lugar porque nós. Que pena a gente não tem mais voz. Aham. Não é uma crítica às outras vozes, mas talvez pela vivência que elas tiveram, elas não conseguiram receber isso ou conseguiram produzir na importância da pessoa se achar bonito, na importância da pessoa se Sim, achar inteligente. E aí, quando você conecta com a coragem, isso com que você contou da sua carreira já explica muito da sua trajetória sem dúvida. alguns fatores que impulsionaram, né? E olhar isso para ao redor e ver que pessoas não têm isso acaba tornando a trajetória um pouco mais difícil, né? Sem dúvida. Não, cara, você tocou em temas tão importantes. Eu queria sublinhar talvez 2 ou 3 temas. Primeiro, eu tenho plena consciência que nós estamos vivendo uma evolução. Plena consciência. Você enxerga que a gente tá nessa virada. Nós estamos vivendo uma evolução lenta, mas estamos vivendo. E aí eu vou te dar alguns exemplos. E aí tocando um pouco também nessa questão da ancestralidade. A avó não tinha repertório para minha mãe. A minha mãe não tinha repertório para mim. E quando eu falo que não tem repertório, Marcelo, é o seguinte: minha mãe não sabia nem o que era uma faculdade. Minha mãe não sabia o que era uma faculdade pública, uma faculdade privada. Eu fui descobrir sozinho. Agora, assim como eu descobri sozinho, eu sei que tem um monte de manos e minas nossas que não descobriram, porque é o que você falou, nem consideraram a possibilidade de. Porque talvez foi criado como meu pai me criou. Você tem que ter um emprego, cara. Pô, já que eu tenho um emprego, né? Tô trabalhando aqui na lojinha, tô trabalhando na firma, tá bom. Isso não gera evolução. Isso não gera. E aí não tô falando evolução material só. Eu tô falando evolução enquanto raça, enquanto coletivo. E aí eu te dou um exemplo. Assim, eu cresci quase que sem referência no mundo corporativo de gente preta acima de mim. Eu lembro lá no começo tinha um negrão que era o Tomás, trabalhava comigo na GM, ele era coordenador de manutenção. Eu olhava e falava, eu quero ser o Tomás. Aí depois, no próximo, tinha, na Unilever, eu tive uma gestora negra, a Mônica. Eu falei, puta, eu quero ser a Mônica. E depois nunca mais eu tive ninguém. Então, esta falta de referência para cima dentro das corporações dificulta o trabalho, dificulta o movimento. No entanto, eu queria falar também da reeducação que você tocou. Eu, desde quando comecei a trabalhar, as pessoas falavam, faz inglês. Eu sou da época de que tinha que fazer inglês. Faz inglês, tudo inglês, tudo inglês, tudo inglês. E eu era apaixonado pelo inglês, sou apaixonado pelo inglês. E o inglês me abriu grandes portas. E aí eu falo de novo da coragem e da fome. Tem gente que fala, eu também estudo. Quantas vezes por semana? 1 vez? 2 vezes? Não vai funcionar. Eu estudava todos os dias. Todos. 2 horas por dia. Inglês, todos os dias. Não tem como você virar fluente. Não tem como. Se você está fazendo um método, você vai virar fluente. Aí, pega então esse Moisés que começa a estudar inglês com 21 anos de idade, 22. E que vai se tornar fluente ali por uns 24, 25.
Meu filho tem 19 anos, fala 2 línguas. Então, por que fala as 2 línguas? Porque eu consegui propiciar para ele um nível de estudo, um nível de experiência, morando no México, viajando para os Estados Unidos, viajando para fora, que esse cara consegue ter um diferencial. E por isso que eu acho que a gente está evoluindo. Por isso que eu acho que quando eu olho a população hoje, quando eu olho os programas de trainee hoje, eu vejo nas organizações tem mais gente preta do que tinha no passado, né? Então, quando eu consigo propiciar isso, eu faço com que a raça e a população cresça do ponto de vista intelectual. Então, se eu discutir com meu filho, não é a mesma coisa que discutir comigo com 21 anos de idade. Você entende? Agora, o último aspecto que você estava falando que eu acho que é importante é nós temos que provocar aspirações grandes no nosso povo. Nós temos que provocar isso. É isso que faz crescer. Sabe aquela história de tipo, mira na lua porque você acerta as estrelas? Tem que ser por aí. Meus filhos estão com 19 anos, são gêmeos. E agora. É um casal? Não, são 2 meninos. 2 meninos. A Mari é a caçula. Tá. E eles acabaram de passar no vestibular. E tivemos aquelas conversas difíceis, cara, de pra que faculdade vai? E se apaga a pública? Consegue pagar? Não consegue pagar? O que a gente faz? Tá. Mas veio um pensamento neles uma hora do tipo, qualquer uma que eu passar tá bom. Eu falei, não. Falei, não. Esse pensamento valia pra mim. Que eu não tinha uma grana. Eu sou grato a General Motors porque eu já trabalhava na fábrica, eu tinha uma bolsa de 70% para pagar, que me pagava a faculdade. Eu falei, não senhor, eu investi pesado na formação de vocês têm que passar numa faculdade Tier 1. Eu quero uma faculdade muito boa. Nós trabalhamos para isso. É mesmo, pai? Poxa, então, qual vestibular que nós vamos fazer? Listamos os vestibulares, começou a fazer. Cara, graças a Deus, eu falo isso com uma conquista de boca cheia mesmo, assim, um tá na Unicamp e o outro tá na desculpa PUC. te interromper. E no caso, você não projetou uma carreira que você não viveu ou especificou o que eles deveriam fazer. Não, A sua interferência era para abrir os olhos e cobrar pro nível. é isso, cara. E aí, assim, ó, olha o que tá acontecendo. Isso foi no ano passado. Então, o Neto passou na PUC, o Neto passou na Unicamp, lá em Limeira, da faculdade, e o Nicolas está fazendo PUC aqui. Então, psicologia e administração. Agora, no começo do ano, já chegaram para mim e falaram, pai, eu não quero ficar 3 meses aqui parado sem fazer nada. Eu falei, então, que tal buscar alguma coisa para fazer? O Neto conseguiu um summer job, tá fazendo um trabalho de um mês e meio na empresa de um grande amigo meu. E o Nicolas acabou de passar no processo seletivo para estudar numa escola. Ele vai ser assistente de aula da escola. Mas ele já vai começar a cuidar e ter contato com crianças. A escola trabalha com crianças com autismo. Ele faz psicologia. E aí, Tudo a ver. e ele já vai começar a trabalhar, vai ganhar um salário mínimo por mês, cara. Mas você entende? Você começa... Mas por que eu tô falando tudo isso? Talvez a gente não tenha isso de uma forma estruturada. E é isso que eu tô querendo fazer hoje em dia, é mostrar para as pessoas o caminho das pedras. Existe um caminho para fazer. Tem que sonhar alto, tem que trabalhar duro, tem que fazer o inglês, tem que... Cara, Marcelo, eu lembro da minha época que eu estudava, eu trabalhava, entrava às 7h30, saía às 5. Ia pra academia, ia estudar, fazia faculdade à noite, trabalhava até de sábado. Cara, nessa idade você tem uma bela de uma energia pra fazer. Você tá incendiário, né? Como diria o Mano Brown. Exatamente. Cara, eu queria mudar o mundo. Eu tinha um carrinho, eu falava, não, cara, eu quero um carrinho melhor. E tem um negócio, eu sei que tudo vai jogar contra nós. Eu sei que o sistema é difícil, não é fácil. Mas eu quero dizer que é possível. E eu não falo de um lugar de meritocracia, que se eu cheguei, você pode chegar. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que eu posso mostrar o caminho das pedras. E fazer um caminho de um jovem hoje
mais leve ou mais claro do que foi pra mim. Cara, eu fui com uma colher abrindo um mato. Às vezes eu olho e as pessoas perguntam, qual foi o segredo? Cara, não sei, muito trabalho. Eu fui É a somatória de uma série de coisas. de uma série de coisas. E essa sacada que eu falo do menino safo lá, que teve uma hora, por exemplo, teve uma empresa, não vou falar o nome, mas assim, uma das empresas que eu trabalhei que eu amava trabalhar. Amava trabalhar, cara. Pra mim, eu queria que acontecesse lá, sabe? Eu queria ter virado gerente lá, eu queria ter virado diretor lá, tá. Mas eu comecei a olhar e falei, cara, eu tô aqui há 8 anos. O trainee já passou 15 trainees aqui, o cara já virou diretor. E eu tô aqui recebendo um tapa nas costas, fazendo um belo trabalho, mas a promoção nunca vem. Eu falei, cara, então eu vou pro mercado. Quando eu fui pro mercado, vum, me promove. Então, essa coisa de ser safo e de falar, primeiro, do querer, e segundo, de falar qual é o momento de eu me movimentar. A gente não pode ser ingênuo, sabe? A gente não pode ser, eu vou ficar aqui até que a promoção chegue. Cara, às vezes você tem que ir lá e bater na porta da promoção. E às vezes você tem que cavar a promoção. Faz sentido? Total. E isso tem muito a ver com o que você fala da fome e do sonhar alto. É. Porque se você tá numa linha e não é algo negativo, cada um tem a sua perspectiva do seu pai, que era estudar e fazer e ter um emprego, talvez na perspectiva da realidade de vida que o seu pai teve, esse emprego era o ápice do que você poderia chegar, correto? Correto. E olha, você falou isso, me veio agora. Olha a diferença da fala, né? A fala do meu pai era, você tem que ter um emprego. E a minha fala com meu filho é, você tem que estar na melhor universidade do Brasil. Isso que eu chamo de evolução. E idioma. Idioma. É disso que eu chamo de solução. Agora, culpa o meu pai? Não. Ele não tinha repertório para falar isso para mim. Total. Eu tenho. Por isso que meu filho chega... recebeu uma proposta essa semana. Eu lá falando para ele, fala isso pra mulher. Fala isso, aquilo outro. Tem o repertório. O meu pai, a primeira vez que eu falei para ele que eu ia sair da empresa, meu pai viveu 30 anos na mesma empresa, na Cobrasma. Meu pai falou, o quê? Você vai deixar a empresa com 8 que você foi promovido, por que era o pensamento dele? É muito interessante isso, sobre ambição, eu tava conversando com algumas pessoas no trabalho falando sobre isso, sobre como cada um enxerga o teto de uma maneira diferente. Para alguns o teto se alcança esticando a mão, para outras o teto é lá num califa, lá em cima. Total. E isso tem muito a ver não só com ambiente e trajetória, mas tem a ver como as pessoas enxergam as coisas. E aí, Moisés, tem um ponto. Muitas vezes a gente não tem condição de escolher o ambiente que a gente está, falando de família, onde você cresceu. Não é simples alugar ou trocar de uma casa. A gente tem várias cidades de São Paulo dentro do estado de São Paulo. Enfim, mas a gente consegue escolher o que a gente faz com o tempo livre. Eu não tô falando de responsabilidade de casa. Tem gente que vai cuidar de filho, vai fazer comida, vai fazer atividade com a criança, com o filho. Sim. Não é sobre fazer um idioma e estudar sozinho nesse tempo. Tô falando com aquele tempo livre, aquilo que a gente tem livre-arbítrio para escolher. O que a gente faz com isso? De quem a gente escolhe estar perto, isso também é uma escolha. Total. Isso faz toda a diferença. Eu já trabalhei em um lugar, Moisés, que eu tive muita sorte com as pessoas que me cercaram ao longo de toda a minha trajetória profissional. Mas teve um lugar específico que eu trabalhei que as pessoas que estavam próximas, eu sabia que elas não iam contribuir com evolução. Porque os questionamentos, os gostos, os incentivos eram para coisas materiais, eram falas que a empresa estava sempre te devendo alguma coisa, que o mundo estava sempre te devendo alguma coisa. E nós temos uma estrutura bem precária, falando de estrutura de país, um sistema. Mas nós temos que olhar também o fator fome que você trouxe. E não é o fome de sentir vontade de comer, o fome é no sentido de ambição de fazer as coisas. O que a gente vai olhar da nossa trajetória e vai ressignificar para ter combustível para ir atrás daquilo. Total. Eu também eu fiz faculdade muito novo, com 18 para 19 entrei, fiz o bacharelado, me formei em administração, e a primeira coisa que eu cheguei para falar para minha mãe que eu ia entrar na faculdade, que eu decidi sozinho, mas isso foi por influência do ambiente do meu trabalho, onde eu
comecei a sentir que para evoluir na carreira e financeiramente eu precisava estudar. Perfeito. E quando eu chego em casa e falo da faculdade, eu tenho que dar 2 passos para trás e explicar para minha mãe o que é uma O que faculdade. é uma faculdade? Então, na nossa trajetória, nem tudo vai vir de influência dos nossos pais. Vai ser uma leitura do ambiente geral. Perfeito. Seja por incentivo positivo das pessoas que nos cercam, seja por uma situação precária que vai impulsionar a gente a fazer uma análise dentro da nossa realidade e ressignificar aquilo e falar: ou eu sigo aquilo, ou eu faço um caminho diferente. E o que eu preciso buscar para fazer um caminho diferente? Foi boa parte do que você falou da sua trajetória. Sem dúvida. Que agora você quer subir a régua para sua família, para os seus filhos. Fala, como você disse, tirar esse mato com a colher, cavando, eu já fiz isso daqui. Agora, mesmo que a estrada não seja pavimentada, pelo menos a rua de terra já tem. Já tem. Não é verdade? É isso. É E bem como isso. foi o desafio da liderança na sua trajetória? Então, eu, como te falei, assim, sempre fui apaixonado por liderar. Eu adoro liderar. Eu, como recursos humanos, eu brinco que tem pessoas de palco e tem pessoas de bastidores, né? Eu sou de palco, irmão. Eu sou de palco. Eu adoro estar na frente. Acho que o nome já favorece isso, né? Ajuda bastante. Bom trocadilho. Quem é cristão sabe disso. Eu não acho que é por acaso, não. Eu tenho uma história, Marcelo, que eu gosto muito de contar nas minhas palestras, que esse bichinho da liderança, de gostar, de liderar, de frente, começa no meu nascimento, cara. Eu, quando nasci, o médico ainda segurava a criança e batia no bumbum, né? Ou acho que no pulmão, para chorar. Eu escorrego da mão do médico, caio de cabeça no ventre da minha mãe, bebo líquido amniótico e quase não sobrevivo. Olha. E eu lembro do meu pai falar assim: se você pôde vencer a morte, com essa coragem, você consegue vencer tudo na vida. Eu lembro, essa é uma das primeiras frases que meu pai falava, assim, muito forte pra mim. Cara, aquilo introjetou dentro de mim tão forte que eu falo, ninguém me parava. Então, esse exercício da liderança, eu sempre tive muito, muito prazer de realizar. Eu queria gerenciar gente, eu queria estar na frente, eu queria ser coordenador, eu queria ser gerente. Eu já nasci, quando eu entrei no mundo corporativo, já nasci com esse. E vinha de histórico já, antes da vida corporativa, de liderar coisas. Orador, armador do time, comandante de pelotão. Só que eu acho que... eu digo que você conhece bem o mundo corporativo, eu tive em belas empresas, né? Só empresas... Grandes corporações de renome. E eu participava daqueles projetos de desenvolvimento de liderança, né? Programas de desenvolvimento de liderança. Quando eu cheguei nas posições maiores, que eu fui preparado para chegar lá, eu chuto que esse conhecimento que eu adquiri, ele me serviu uns 20%. 80% de liderar é sobre atitude, é sobre competência, é sobre ver o problema e ir atrás. É não falar que a empresa não sei o quê. Cara, se a empresa não sei o quê não tá legal, vai para outra. Vai para outra, tem um monte de empresa aí. Eu mudei 5 vezes. 5 vezes. Sabe? Então, sair também de um lugar de vitimismo. De novo, eu queria tocar no ambiente, você falou do ambiente bastante. O ambiente é super importante no seu processo de desenvolvimento? Sim. Mas o ambiente, ele não por si só, ele não faz com que você evolua. O ambiente revela quem você é. Ele só revela quem você é. Eu já participei de grandes empresas, hoje participo de um clube gigantesco de empresários. Cara, a gente está lá recebendo conhecimento o tempo inteiro. Você vê claramente, tem gente que sai fazendo coisas, tem gente que tá lá só ouvindo. Tá ouvindo. Não evolui. Porque o ambiente revela quem você é. Ele não por si só, eu tô rodeado de gente
sabe, com empresas grandes, empresários hoje. Empresários que tá fazendo dinheiro, que puta, fatura milhões. Isso não significa que eu vou faturar milhões só por estar lá. Agora, se eu sou um cara que entendo, sabe, sei como me relacionar, como posicionar meu negócio, investir nas minhas redes sociais, isto vai gerar um outro patamar, sabe? Então, esse é um aspecto que a gente tem que olhar muito profundamente hoje em dia. Porque hoje em dia tá cheio de gente falando, não, vem pra cá que você vai prosperar. Calma. É um pedaço. É um pedaço. É um pedaço. E nesse sentido, eu acho também que a gente precisa começar a se liberar para ter coisas, sabe? Que nem eu gosto muito quando você fala, olha, eu tô aqui agora cumprindo quase 38 anos, tal, e tô pensando nisso, aquilo outro. Cara, libera uma idade linda para você fazer coisas diferentes, para você conectar com gente diferente, para você fazer a viagem que você sonhou. E aí, quando eu falo dos bens materiais também, das coisas materiais, eu digo que há duas formas de conseguir as coisas. Uma é, tá aqui a grana, eu tenho a grana, eu vou. Outra coisa é parcelar. Eu, quando era operador de máquinas, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi por minha conta e risco. Dólar 1 por 1, 1996. Meu sonho era ir para os Estados Unidos. Cara, eu ganhava um pouco mais que um salário mínimo. Eu juntei grana há 3 anos. E fui. Sabe? Ah, não dá para ir agora porque eu não tenho grana. Beleza, quando dá? Daqui 3 anos? Se você juntar R$100 por mês? Daqui 5 anos? Mas fazer esses movimentos de morei fora, morei em diferentes lugares no Brasil, troquei de empresa, esses outros ambientes, de novo, estou falando muito da minha forma de funcionar e da forma que eu fui criado, propicia repertório. Hoje eu sei falar de carro, de Ozempic, porque eu trabalhei na Novo Nordisk, de Coca-Cola, de Trident, puta, de vários mercados. Hoje eu estou trabalhando como consultor, vendo outros clientes. Isso me enriquece. Moisés, eu comentei com você no off, quando a gente se conheceu, que eu sou de treinamento e desenvolvimento, que é uma paixão há mais de uma década, e eu fiz uma atualização nos inícios dos meus treinamentos dos programas, tanto online ao vivo quanto presencial. Depois dos objetivos, depois daquele quebra-gelo tradicional, conhece o público, primeira coisa, falar de manutenção e aquisição de repertório. Eu começo sempre por isso. Legal. Para falar e ajudar as pessoas a refletirem do seguinte ponto: a escolha da série que você vai assistir, o livro que você vai ler, ou o que você vai deixar de ler, o que você vai estudar, conversar com pessoas diferentes, se permitir ir para lugares diferentes e sair daquilo que é só prazer e gosto, ele vai te proporcionar olhar para o mesmo lugar de uma maneira diferente. Sim. E conecta muito com o que você falou. Eu fico imaginando o nível de cultura e de experiência para alguém que já trabalhou em países diferentes, que já trabalhou em empresas diferentes, como eu já vi um pedaço disso. A família, a oportunidade para a família, não só para você, o ganho do seu lar. Absurdo. Fazendo todo esse movimento, e fico imaginando, é difícil pensar no e se, mas e se tira do Moisés o elemento fome, o elemento fome de vencer e o elemento coragem, acabou todo o restante. Acabou. Tinha parado lá atrás. Talvez o Moisés estivesse com a mesma estrutura de família, feliz com a esposa, com os 3 filhos. Porém, a visão de mundo que você teria hoje, eu arrisco um palpite que seria limitada. Sim. Por conta das todas as possibilidades que você já teve a oportunidade de ver e impulsionado pela coragem, pelo inconformismo, pela autoestima. De saber, ó, eu não vou saber tudo, vai dar errado, mas esse dar errado faz parte do processo, não é uma barreira. Não, total, cara. Eu acho que esse é uma coisa que se eu não tivesse, eu não teria chegado onde eu cheguei. Não teria chegado onde eu cheguei. E eu digo que é uma bênção, né, cara? É uma bênção. No final do dia, eu também acho que é isso, sabe, Marcelo? Eu tô com 51.
Às vezes eu olho para trás e eu falo, puxa, eu queria ter 30. Fazer ainda algumas outras coisas diferentes ou coisas que eu não fiz, sabe? Eu concordo de novo com a frase lá do Mano Brown. Hoje eu tô muito mais... tô num outro momento. Eu tô querendo... Em inglês a gente fala give back, né? Dar de volta, sabe? Porque é tanta coisa, eu tenho tanta vontade... E às vezes eu tenho que controlar minha própria ansiedade, porque eu me frustro porque as pessoas às vezes não conseguem enxergar o que eu estou enxergando, né? Eu estou falando dos meus filhos. Às vezes eu falo, cara, olha ali a bola. Mas não é assim, né? Cada um tem seu próprio caminho. Caminho, tempo, conhecimento. Ele vai ver a bola de uma forma diferente. Vai. Ele E vai talvez fazer... vai levar mais tempo do que você levou, mesmo tendo uma condição melhor do que você, para enxergar onde tá essa bola. É isso. E eu tenho que me aquietar com isso. Então, quando eu quero dar possibilidades para que as pessoas, através da minha história, possam se inspirar e fazer coisas diferentes, também entendo que existe um limite. Existe um limite entre a pessoa querer, entre o caminho que a pessoa vai fazer, né? Mas, de novo, eu acho que a gente vem evoluindo. Talvez eu não vá ver coisas que eu gostaria eu gostaria de ver da nossa população, sabe? Eu fico pensando que talvez o meu filho consiga ver, mas eu vou morrer tentando. É isso aí, Moisés. E é muito interessante quando você traz toda a sua trajetória e a gente olha para a possibilidade que a gente tem hoje, o que a gente pode alcançar. E vamos conectar ao seguinte: imagina uma geração anterior só, a sua, seus pais, por exemplo. 51 era a fase de desacelerar, do maior sonho de todos, muito provavelmente ser a casa do campo, para viver tranquilo. Uhum. E olha só, hoje quem tá na faixa dos 50, como você, na faixa dos 60, olhando a expectativa hoje, você tem tranquilamente aí, no mínimo, e inclusive como consultor que não tem a barreira etária, Uhum. diferente do corporativo, vamos ver como que vai ser nos próximos anos, tem aí mais tranquilamente no mínimo 20 anos de vida produtiva de trabalho para mais. Eu acho. Para mais, Pra tá? mais. Você tenta alguma coisa, a expectativa nossa, tirando algumas mazelas, a previsão é que isso aumente. Então as pessoas hoje, olha só que interessante, a gente tá falando de fome, de olhar os degraus acima. Cara, como seria uma conversa com um profissional com 50 anos de idade há 20 anos atrás, antes de existir isso aqui? Uhum. É totalmente diferente quando você passa por toda essa vivência e consegue estar no lugar de se adaptar a todas essas mudanças e falar, peraí, talvez com o que eu construí, eu conseguiria viver razoavelmente bem ou sobreviver. Mas não é só sobre questões materiais. Não. É sobre saúde, se sentir produtivo, é sobre devolver um pouquinho daquilo que eu ganhei. É bem isso. Cara, ouvindo você falar, fico lembrando, meu pai aposentou com 43 anos. Olha. 43 anos. E ainda meu pai viveu até os 88. Viveu bastante. Viveu muito. E assim, depois ele virou corretor de imóveis, viveu mais 20 anos, aposentou como corretor de imóveis, seguiu aí. Eu acho que eu não vou aposentar nunca. Eu acho que eu vou diminuir o ritmo de trabalho. Eu quero fazer muitas coisas ainda pela frente. E é isso, né? Acho que não tem como... Hoje em dia não tem como pensar em vou parar, né? Eu entendo que tem algumas limitações, né? Tipo, eu lido melhor com o Instagram e com o Facebook do que com o TikTok. E faz parte. Minha filha pega o TikTok e faz assim, né? E faz parte. Não consigo. Eu até tenho ele aqui, mas eu olho uma vez por mês, né? Uma coisa de cada vez, não é? Moisés, muito bom o nosso papo, já caminhando para o final. Antes de você falar um pouquinho como as pessoas te encontram, das suas redes e um pouco mais do trabalho que você faz para quem queira conhecer e contratar o Moisés profissional, gostaria que você fechasse falando um pouquinho da importância da gente se expor a bancar o nosso objetivo e os nossos sonhos. Porque isso é um ponto.
Porque quando a gente sonha um pouco mais, naturalmente a gente precisa fazer um pouco mais. E não é só sobre trabalho duro, é trabalho inteligente, é sobre fazer coisas que precisam ser feitas, não só coisas que a gente gosta. Sim. E, de novo, não quero entrar na seara do trabalho duro, mas o quanto talvez a gente vai precisar sair do segunda a sexta horário comercial para buscar o nosso sonho. Do mesmo jeito que eu viajei a trabalho sábado e domingo da semana passada e tô há 16 dias direto. E hoje é o primeiro final de semana depois da última viagem de final de semana de trabalho. Mas além de um prazer enorme estar aqui com a oportunidade de aprender, conhecer pessoas e de fazer um trabalho que eu acredito que é o podcast, para isso precisa estar muito claro para eu poder bancar o querer se preparar e o porquê estar aqui, sendo que eu poderia estar dormindo até agora, por conta dos últimos dias de trabalho, dos últimos 15 dias, né? Como que você vê isso e qual que é a recomendação que você faz nessa linha? Porque todo o restante você já falou ao longo de todo esse nosso ótimo bate-papo aqui. Legal, legal. Eu acho que para bancar, tem duas coisas para mim essenciais. Uma eu já falei um pouco, é revisitar o tamanho da sua fome. Qual é o tamanho da sua fome? O que você realmente sonha de verdade? E aquilo que você gosta de fazer de verdade. Outro dia eu vi alguém dizendo o seguinte: a gente não precisa fazer só o que a gente ama, a gente precisa fazer o que é certo, né? Então, a primeira coisa é qual é o tamanho da sua fome? E o quanto que você quer bancar isso, sabe? De novo, é o exemplo do inglês. Eu quero me formar em inglês uma vez por semana? Não vai dar. Cara, tem que ser todo dia. Mas é difícil. Todo dia. De novo, lembro da minha avó. Nessa época que eu falava pra você que eu trabalhava demais, ia na academia, estudava, eu cheguei um dia na casa da minha avó e falei, tô super cansado, não aguento mais, vó, nossa, eu trabalho pra caramba, aquele trabalho, depois eu vou pra academia, vó, e ainda estudo, de sábado eu preciso estudar, você acredita? Aí ela falou, para, sábia, né? Aí eu falo, mas vó, eu quero ser coordenador, vó, eu quero... Então continua. Tão simples assim, quanto? Tão simples, sábia, cara. Sábio assim, eu falo e me arrepio, cara, porque isso era combustível pra mim. Então eu podia parar, eu podia ter a opção de parar. Um monte de gente não tranca a faculdade. No último, cara, qual é o tamanho da sua fome? E a outra coisa, tem uma coisa que é mais estrutural, Marcelo, que eu acho que é importante falar também pra quem tá começando agora. A lógica da nossa sociedade é de acúmulo, né? Então você tem que ter grana. Então você tem que grana, você tem que Empilhando. Empilhando. Claro que essa é a minha declaração agora com 50. De novo, volto lá na sua história do Mano Brown, que achei ótima. Cara, tem uma hora que é sobre desfrutar da grana. É sobre pegar aquele dinheiro e falar, eu vou investir no meu conhecimento. Eu vou investir nessa... É investimento. Às vezes a gente olha muito tipo, gente, tem 100 aqui. Não, eu quero que fique 100. Cara, 100, será que você não pode pegar 20? E investir ali, porque este 20 pode gerar mais 100, né? Eu não tenho dúvida que em algum momento esse podcast vai te gerar um negócio que você nem imaginava, não é? Mas você tá investindo, cara. Putz, você poderia estar lá na tua casa agora, tranquilo, de boa. Tá aqui investindo, é sobre investir dinheiro, é sobre investir em relacionamento. Eu quero falar com fulano de tal. A velha história, eu quero falar com... O cara que você quer falar tá 3 níveis acima de você. Alguém, conhece esse cara. É isso aí. Vai atrás. Então, sai dessa lógica um pouco de empilhar coisa e ficar... E vai investir em você. E para fechar, para mim tem um triângulo nessa história. Ou talvez um quadrado. Eu acredito muito que você tem que ter... Eu sou cristão, então eu tenho que ter confiança em Deus. Tu tem que ter uma saúde boa, investir na tua família e depois o seu trabalho. É sobre isso. Às vezes a gente inverte essa ordem. É nesta ordem, tá? Espiritual, saúde, família e trabalho. Se você tiver sempre atento... Tem hora que vai escorregar, né, Marcelo? Quem você falou? Eu também. Às vezes eu já perdi aniversário de casamento, aniversário dos meus filhos, porque eu estava viajando fora... Faz parte isso. Mas quando eu volto, falo, opa, quadradinho tem que ajustar de novo. Então pensar nisso. Como é que a gente ajusta esse quadrado para que realmente você possa sair da onde você quer e possa chegar onde quer. Sensacional, Moisés. Muito sentido. obrigado. Excelente Obrigado papo. Adorei conhecê-lo. Um prazer enorme. Conta pra gente agora como que as pessoas te acham, como que as pessoas conhecem um pouco mais o seu trabalho. Legal. Bom, eu estou nas redes sociais, vocês podem me achar lá no Instagram, Moisés Marques,
também no LinkedIn, que eu estou bem ativo, Moisés Marques também. E em breve está chegando um monte de coisa bacana aí nas redes sociais. A gente vem impulsionando bastante as redes sociais, um monte de dicas sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento humano. Então tem várias dicas por lá, tá? Eu criei um método chamado Coragem. É coragem, não é courage do inglês, e não é coragem em português, que tem a ver com sede e clareza daquilo que você faz. Então é como que você transforma uma liderança corajosa. E o sede, clareza. O O de ousadia, temos que ser ousado, temos que fazer coisa diferente. O R é de relação humana genuína, tá? O A é de estar aberto ao novo. O G é de gente, gente em tudo que você vai fazer. Tudo passa pelo ser humano. A gente só consegue atingir resultados se a gente tratar bem as pessoas. Os resultados são feitos através das pessoas. E o E é de excelência, de entregar além daquilo que preciso. Se você fizer isso em prática, tem um monte de conteúdo lá nas minhas redes, vocês vão ser com certeza exitosos nas suas vidas. Um abraço, foi um prazer estar aqui. Um prazer mesmo, e eu espero que me convide mais vezes e vá no meu podcast Com em breve. certeza, irei com o maior prazer. Moisés, muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme. Para você que chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos para você receber os próximos conteúdos sobre essa série, sobre outros temas correlatos que eu trato e convido pessoas para conversar e ilustrar aí esses temas diferentes do que a gente se propõe a fazer aqui no canal. Deixa o seu comentário, o que você achou desse nosso bate-papo, uma pergunta para o Moisés, uma pergunta para mim, interage aqui com a gente, queremos muito saber qual a sua opinião, qual que é a sua visão sobre esse papo, ou uma experiência que surgiu por meio da nossa conversa aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.